Você está carregando algo hoje que ninguém ao seu redor sabe o tamanho. Não é só cansaço, não é só a preocupação, é algo mais fundo. É aquela sensação que aparece de madrugada, quando o mundo está em silêncio e você está acordado, olhando para o teto, tentando entender como chegou até aqui. Eu sei o que está pesando no seu peito. Eu sei o nome daquilo que você tem chorado sozinho. Eu sei a dúvida que você não conta para ninguém porque tem medo de parecer fraco, ou sem fé, ou ingrato. Mas hoje, agora, neste momento exato, eu vim falar com você, não com o mundo, com você. Fique aqui comigo. Eu vejo você. Não como uma figura distante que observa de longe e julga. Eu vejo você de perto. Vejo o seu rosto quando você acorda sem ter dormido de verdade. Vejo a sua mão segurando o celular procurando notícias que te deem alguma esperança. Vejo você sorrindo para todo mundo durante o dia e desmoronando em silêncio quando a porta fecha. Você tem feito isso há tempo demais. Você tem segurado demais. Você tem sorrido quando queria chorar. Tem dito, tô bem, quando a verdade é que você não sabe nem mais o que é tá bem. Você tem tentado ser forte por todo mundo ao redor. E no meio disso tudo, ninguém perguntou como você estava de verdade. Eu pergunto agora, como você está? Não a resposta automática, a resposta real, aquela que você engoliu hoje de manhã quando levantou, quando olhou no espelho e não reconheceu mais aquela pessoa que tinha tantos sonhos, que acreditava que ia dar certo, que esperava tanta coisa boa. Eu sei que tem momentos em que a fé parece uma palavra vazia, em que rezar parece falar sozinho, em que você olha para o céu e sente que eu não estou respondendo, que o silêncio do céu é um abandono, que talvez você tenha feito algo errado para merecer tudo isso que está vivendo. Eu preciso que você me ouça agora com muita atenção. Você não está abandonado. O silêncio que você está sentindo não é a minha ausência, é a minha presença, de um jeito que você ainda não aprendeu a reconhecer. É diferente do que você esperava, eu sei. É mais quieto, mais fundo, menos barulhento. Mas está lá. Eu estou aqui. Pense comigo por um momento. Você já ficou do lado de alguém que estava passando por uma dor tão grande que qualquer palavra soaria falsa? Você já simplesmente sentou do lado e ficou em silêncio porque sabia que estar presente era mais honesto do que qualquer coisa que pudesse dizer? É isso que eu tenho feito com você. Eu não fui embora. Eu sentei do lado, no seu silêncio, na sua dúvida, no seu choro de madrugada. Eu estava lá, mas hoje eu quero falar. Hoje eu vim com palavras, porque chegou o momento de você ouvir certas verdades que vão mudar a forma como você está enxergando tudo o que está acontecendo na sua vida. Não são verdades fáceis, são verdades que exigem que você respire fundo, que você abra a mão por um instante de tudo aquilo que você construiu na sua cabeça sobre como as coisas deveriam ser. São verdades libertárias. Você está com medo de alguma coisa. Eu sei qual é. Pode ser o medo de perder alguém que você ama. Pode ser o medo de que aquela situação financeira que está sufocando você não mude. Pode ser o medo de ficar sozinho, de nunca encontrar alguém, de que a família que você sempre quis ficou só na imaginação. Pode ser o medo de uma doença, de um diagnóstico, de uma palavra que um médico disse e que ficou ecoando na sua cabeça como se fosse uma sentença. Pode ser que você esteja com medo de si mesmo, do que você tem pensado, das dúvidas que têm aparecido, das escolhas que fez e que você carrega como uma pedra no peito. Seja qual for o seu medo, eu quero que você saiba uma coisa. Eu o vi antes de ele chegar até você, e eu já preparei o caminho do outro lado dele. Agora, eu preciso te mostrar algo que você não está conseguindo enxergar sozinho, e eu preciso que você não se defenda quando eu falar, não porque eu quero te machucar, mas porque a verdade, quando ela chega de um lugar de amor real, pode doer de início e ainda assim ser exatamente o que precisava ser dita. Você tem vivido dentro de uma narrativa que não é minha. Você tem construído uma história na sua cabeça dia após dia, que diz assim, as coisas nunca vão mudar para mim, todo mundo parece avançar menos eu. Eu faço tudo certo e nada funciona. Eu já pedi, e já confiei, e já esperei, e nada veio. Essa narrativa parece verdadeira porque ela está baseada no que seus olhos veem. E o que seus olhos veem parece muito real. As contas, o silêncio de alguém que você ama, a falta, a demora, a dor que não passou. Mas eu preciso te dizer, ver não sempre é entender. Você está olhando para um pedaço do quadro e julgando a obra inteira.
Você está lendo uma página do meio de um livro sem saber o começo e sem ter chegado ainda ao fim. E o fim, meu filho, minha filha, o fim dessa história que você está vivendo não é o que você está imaginando nos momentos mais escuros da sua noite. Mas preciso te avisar sobre algo também. Existe um inimigo da sua alma que se alimenta exatamente dessa narrativa que você construiu. Ele não precisa te atacar com grandes catástrofes. Ele é paciente. Ele sabe que se ele conseguir te manter por tempo suficiente na dúvida, no cansaço, na sensação de que nada vai mudar, eventualmente você vai começar a tomar decisões baseadas no desespero. E as decisões tomadas no desespero raramente levam a lugares bons. Você sabe do que eu estou falando. Aquela decisão impulsiva que você está quase tomando. Aquele caminho mais fácil que parece a saída, mas que lá no fundo você sabe que não é a resposta certa. Aquela porta que você está prestes a abrir só porque a espera ficou insuportável. Não por punição, não porque eu quero te ver sofrer mais, mas porque se você entrar por aquela porta agora, no lugar onde você está, sem as forças e a clareza que eu estou preparando para você, você vai entrar e vai encontrar uma sala vazia, e vai sair de lá mais perdido do que entrou. A urgência que você está sentindo no seu interior, essa voz que diz, precisa ser agora, não aguento mais esperar, se eu não fizer algo já, vai ser tarde demais. Esse não é o meu timing. O meu timing parece lento quando você está sofrendo, eu sei disso, mas ele é perfeito. Deixa eu te contar algo. Tem uma diferença enorme entre uma porta que ficou fechada porque eu a fechei e uma porta que ficou fechada porque o momento ainda não chegou. Você tem tratado cada porta fechada como uma rejeição definitiva, como um sinal de que aquilo não é para você, que você não merece, que existe algo de errado com você. Mas muitas daquelas portas fechadas foram minha proteção, não meu abandono. Você pediu por aquela oportunidade e ela não veio. Você não viu o que estava do outro lado daquela oportunidade. Eu vi. E mesmo que tenha doído, mesmo que até hoje doa, havia algo além do que seus olhos conseguiam alcançar. Isso não significa que você ficará sem. Isso não é a minha resposta final para a sua vida. Isso é o meio do caminho. E o meio do caminho sempre parece o fim quando você está exausto. Mas eu preciso que você preste atenção agora no que eu vou te dizer, porque isso tem consequências reais na sua vida. Se você continuar alimentando a narrativa do abandono, se você continuar agindo como se eu não tivesse presente, como se minhas promessas fossem vazias, como se a sua história já tivesse decidida para o pior, você vai começar a fechar portas que eu abri e abrir portas que eu fechei. Não por falta de amor, mas por falta de visão. E a visão que você precisa agora não vem dos seus olhos, vem de confiar em mim, mesmo quando você não entende. Isso é diferente de ser ingênuo. Isso é diferente de negar sua dor. Você pode sentir tudo o que está sentindo e ainda assim escolher, conscientemente, não tomar decisões baseadas só no que você está vendo agora. Esse é o convite que eu faço para você hoje. Então, o que eu peço de você agora? O que é caminhar comigo neste momento da sua vida? Eu vou te dizer, claramente, sem rodeios. A primeira coisa que eu peço é que você pare de se julgar. Você tem sido seu próprio algoz há tempo demais. Você repassou aquela conversa que deu errado 1000 vezes na sua cabeça. Você analisou a decisão que tomou há 2, 3, 5 anos, como se ainda pudesse voltar no tempo e mudá-la. Você se puniu por sentir coisas que são apenas humanas, por ter fraquezas que qualquer pessoa teria, por ter caído quando o peso era grande demais para um ser humano aguentar de pé. Para. Não estou pedindo que você ignore o que fez de errado. Estou pedindo que você pare de carregar o que já foi colocado na cruz. O perdão não é uma teoria bonita. É uma realidade disponível para você agora, hoje, neste momento. Mas você não consegue receber um presente enquanto as suas mãos estão fechadas com força, segurando a culpa do passado. Abre as mãos. A segunda coisa que eu peço é que você aprenda a diferenciar o meu silêncio do meu abandono. Quando uma criança está aprendendo a andar, o pai não segura ela o tempo todo. Tem um momento em que ele se afasta um pouco, não porque parou de amar, mas porque ela precisa descobrir que tem equilíbrio dentro dela. O amor do pai está ali, de perto, pronto para amparar se ela cair. Mas ele não segura. Esse afastamento é amor, não punição. Eu sei que você quer que eu apareça de uma forma que seja impossível de questionar. Uma voz clara, um milagre visível, uma resposta que não deixe dúvida. E eu entendo esse desejo. Ele é humano, ele é honesto.
Mas a fé que transforma não é a fé que precisa de evidências constantes. É a fé que escolhe caminhar mesmo quando não consegue ver o chão 2 passos à frente. Você tem essa fé. Ela está dentro de você. Talvez enterrada debaixo de muita dor, mas ela está lá. A terceira coisa que eu peço é que você olhe ao seu redor com outros olhos. Eu sei que a situação financeira está difícil. Eu sei que as contas chegam e o dinheiro parece nunca ser suficiente. Eu sei a angústia de não saber como vai pagar aquilo que vence no mês que vem. Eu sei o peso de não poder dar ao seu filho, à sua mãe, a você mesmo, as coisas que você deseja. Mas olha o que ainda está de pé. Não estou diminuindo a dificuldade, estou te pedindo que não deixe a dificuldade engolir tudo que ainda existe. Você ainda acordou hoje. Existe vida no seu corpo. Existe uma mente funcionando. Existe uma vontade, mesmo que cansada, de encontrar uma saída. Isso não é pouco, isso é uma base. E eu trabalho com bases. Aquela situação que parece sem saída, aquele emprego que não aparece, aquele negócio que não decola, aquela dívida que parece uma montanha, eu não estou ignorando. Eu estou trabalhando. Por caminhos que você não consegue ver ainda. Por conexões que ainda não aconteceram. Por portas que ainda não estão abertas, mas que estão prestes a se abrir. Mas você precisa estar disponível quando elas abrirem. E você não vai estar disponível se você estiver enterrado embaixo da desesperança quando elas chegarem. Há algo sobre a família que eu preciso tocar com você. Existe alguém na sua família que você ama e que está te causando uma dor que você não sabe mais como carregar. Pode ser um filho que foi por um caminho que quebrou seu coração. Pode ser um casamento que está silencioso, distante, frio, onde 2 pessoas dormem na mesma cama e estão a quilômetros de distância. Pode ser uma mãe, um pai, um irmão, que você tentou e parece que nada funciona, que a relação está destruída, que o amor que existia virou mágoa que virou muro. Eu sei, eu conheço cada pessoa dessa família, cada história que formou cada um deles, cada ferida que os fez agir da forma que agiram. E eu te digo isso não para justificar o que te machucou, mas para que você entenda que as pessoas que te feriram, na maioria das vezes, estavam agindo da profundidade de uma dor que elas mesmas não entendem. Isso não significa que você precisa aceitar qualquer coisa. Não significa que você não tem direito de se proteger. Mas significa que o ódio que está nascendo no seu coração por aquela pessoa, se você não o tratar, vai envenenar você muito mais do que vai envenenar ela. Liberar não é dizer que estava certo. É soltar a corda. É parar de se machucar na briga de braço. Sobre a traição, preciso falar com você. Porque eu sei que alguém te traiu. Alguém que você confiava. Pode ter sido um amigo, um parceiro, alguém da família, alguém no trabalho. E essa traição deixou uma ferida que mudou a forma como você enxerga as pessoas, como você confia, como você se abre. Você fechou partes de você mesmo depois daquilo. E algumas dessas partes ainda estão fechadas. Eu entendo por que você fechou. Era proteção, era sobrevivência. Mas agora, aquilo que era proteção virou uma prisão. Você está protegido da dor, mas também está protegido da alegria. Está protegido da decepção, mas também está protegido da conexão verdadeira. Não para ser inocente de novo da mesma forma que era antes, mas para aprender a confiar de um jeito que tem discernimento, que tem maturidade, que não te deixa exposto da mesma forma, mas que também não te deixa sozinho atrás de um muro que você mesmo construiu. Eu vim derrubar esses muros com você. E sobre a sua saúde, seja física ou emocional, preciso te dizer o seguinte: o corpo que você habita foi criado por mim com mais cuidado do que você imagina. Cada célula, cada respiração, cada batimento, existe um design de cuidado ali que vai além da sua compreensão. E quando esse corpo adoece, quando você recebe uma notícia que assusta, quando o medo do que pode acontecer toma conta de você, eu sei, mas o medo não cura, a fé não ignora o diagnóstico. A fé olha para o diagnóstico e diz: isso não é a última palavra. Cuide do que está ao seu alcance. Vá ao médico, siga o tratamento. Durma, descanse, alimente seu corpo. Essas são formas de honrar o que eu te dei. E enquanto você faz a sua parte, eu faço a minha. E a minha parte está além do que qualquer médico pode prescrever. Há uma última coisa que eu preciso te dizer, e ela pode ser a mais difícil de ouvir. Obediência não é fraqueza.
Num mundo que te ensinou que força é controle, que você precisa ter o volante sempre nas mãos, que depender de alguém é sinal de fraqueza, entregar o controle parece impossível. Mas a obediência que eu peço não é a de um escravo que segue ordens sem entender. É a de alguém que olha para mim, que conhece quem eu sou, que confia no meu caráter baseado no que já viu e que diz: eu não entendo esse caminho, mas eu confio em quem está me guiando. Isso exige coragem, muito mais do que tentar controlar tudo sozinho. E eu sei que você está cansado de tentar controlar tudo sozinho. Posso carregar isso com você agora. Eu quero que você respire agora. Literalmente. Faz isso comigo. Respira fundo, sente o ar enchendo seus pulmões. Esse ar, esse momento, essa presença, isso é real. Isso está acontecendo agora. E eu estou aqui. Não como uma ideia, não como uma religião, não como um conjunto de regras que você precisa seguir para merecer atenção. Estou aqui como alguém que te conhece pelo nome, que sabe o número dos cabelos da sua cabeça, que estava presente no seu nascimento e que estará presente em cada dia que ainda está por vir. E eu preciso te dizer algo sobre o futuro que está à sua frente. Tudo ficará bem. Não da forma que você está imaginando agora, talvez. Não necessariamente no prazo que você estipulou. Não com todos os detalhes exatamente como você planejou, mas bem, verdadeiramente bem. Aquela situação que parece impossível vai se resolver. Aquela relação que parece destruída vai encontrar um caminho, seja de restauração, seja de paz. Aquela falta que dói vai ser suprida. Aquele sonho que você quase desistiu ainda tem vida nele. E você vai estar presente para ver. Mas eu não quero que você ouça isso e pense que é uma promessa vaga, do tipo vai dar certo, que as pessoas falam porque não sabem o que dizer. Quando eu digo que tudo ficará bem, eu digo de um lugar de conhecimento total. Eu conheço o fim. Eu vejo o que você não vê. E quando eu olho para o capítulo em que você está agora e depois olho para os capítulos que estão por vir, eu vejo bênção. Eu vejo virada. Eu vejo alegria que vai compensar a dor que você está sentindo agora. Haverá um dia em que você vai olhar para trás para este período da sua vida e vai entender certas coisas que hoje fazem zero sentido. E naquele dia, você vai agradecer por cada dia que eu te sustentei, mesmo quando você não sentiu minha presença. Porque eu estava lá. Sobre a proteção, quero que você entenda algo. Você está mais protegido do que parece. Há coisas que foram desviadas de você sem que você soubesse. Há encontros que não aconteceram que teriam te machucado. Há portas que ficaram fechadas que teriam te levado a lugares dos quais seria muito difícil voltar. Essa proteção não é visível, mas ela é real. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo estas palavras agora por coincidência. Você foi guiado até aqui. E sobre o tempo, preciso que você mude a forma como você pensa sobre ele. O tempo que você está vivendo agora, este período de espera, de processo, de formação, não é tempo perdido. É o tempo mais valioso da sua jornada. É onde o caráter é formado. É onde a fé se torna real, ao invés de teórica. É onde você descobre quem você é quando nada ao seu redor confirma quem você acredita ser. Esse tempo está formando em você uma capacidade de sustentar bênçãos que você ainda não teria condição de segurar se elas tivessem chegado antes. O preparo sempre precede o propósito. E você está sendo preparado. Antes de eu terminar de falar com você, eu quero te fazer um pedido. Não um pedido que vai te custar nada do que o mundo considera valioso. Não estou pedindo dinheiro, nem esforço físico, nem uma lista de coisas que você precisa fazer para merecer o que eu já quis te dar. Estou pedindo a coisa mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil. Fica comigo. Fique em silêncio por um momento depois que estas palavras terminarem. Não vá logo para o próximo vídeo, para o próximo barulho, para a próxima distração. Fica com o que você sentiu agora. Fica com a parte que te tocou, com a palavra que soou como se eu estivesse olhando direto para você. Porque eu estive. Cada palavra que você ouviu hoje foi escolhida com você em mente. Não o você genérico, o você real, o você que acordou hoje carregando aquilo que ninguém vê. E o que eu peço agora é simples. Responde. Não precisa ser em voz alta.